Fala Dev, seja muito bem-vindo ao canal do Fernandev e hoje, como prometido, a gente vai então refatorar o código do nosso último desafio, que foi o desafio de consumir API Pokémon. Tá? Caso você não tenha visto esse vídeo, clica no card aqui em cima que eu tô deixando para você primeiro assistir a gente resolver esse desafio da maneira mais simples e depois volta aqui pra gente de fato melhorar e refatorar o nosso código. Eu vou mostrar para vocês aqui qual era o problema que eu comentei no vídeo anterior, que a solução que a gente trouxe causa, tá? Esse problema ele não é tão aparente agora, mas eu vou deixar ele mais aparente para que vocês tenham a ciência do que está acontecendo aqui por debaixo dos panos e como é que a gente pode então resolver esse problema. Pessoal, novamente agradeço muito todo o apoio de vocês, os comentários, as curtidas e as inscrições. De verdade, o canal cresceu muito nos últimos dias e eu deixo o convite, por acaso, se você não conhece o canal e está vendo o vídeo pela primeira vez, por favor, cara, se inscreve que eu tô trazendo vários conteúdos, casos reais de entrevistas de processos seletivos para empresas, né, no nosso mundo React. Então, tá sendo um conteúdo bem bacana. O pessoal tá gostando bastante, eu tenho certeza que você vai gostar também. Cara, sem mais delongas, vamos pro código. Com o código, então, aqui na tela, a gente pode começar nosso vídeo. Vou dar uma relembrada, o que a gente executou de fato aqui nesse desafio, né? Eu vou só atualizar aqui o nosso projeto para a gente ver o que acontece. Ele de fato está fazendo aquela chamada que a gente fez então na nossa solução anterior, direto para a API do Pokémon, né? Mas como está sendo feito isso, Fernandev? Nós temos então um componente que chama app, que é o nosso principal, né? É isso aqui que está sendo carregado na nossa tela. A gente tem uma state de list, que ela inicia então como um array vazio. Logo após nós temos um useEffect, que executa então uma primeira chamada aqui para a API do Pokémon, que traz somente aqueles resultados com o URL e o nome do Pokémon, né? Se vocês lembram bem. Aqui a gente acabou fazendo então um código para fazer a reordenação, né, desses resultados e logo após a gente passa então para o nosso setList, né, a nossa state de list, esses resultados já reordenados. É isso que esse código aqui faz. E no return, ou seja, na nossa renderização, a gente tem então esse H3, esse H1, que respectivamente são esses daqui. A gente tem então um map no nosso list. A partir do momento que a gente carrega o nosso list aqui, então esse map ele acaba rodando, né, com cada item que a gente tem aqui de fato na nossa state. De que maneira ele acaba rodando? Ele carrega então esse componente Pokémon que a gente criou, que ele está logo aqui embaixo. E o que esse componente Pokémon faz? Ele recebe então uma própria chamada data, tá? Data, a gente tá aqui em cima, a gente pode ver, a gente está passando item então para data, que é exatamente o valor que está sendo iterado no nosso .map. Então, data, a gente tem mais uma state aqui, details e setDetails, que inicia como null, tudo bem. Logo após nós temos então um useEffect, que faz aquela chamada com a URL de fato para cada Pokémon individualmente e carrega a nossa state de details então com o resultado dessa request. Agora deixando isso aqui um pouquinho de lado, a gente tem então um primeiro if no nosso componente perguntando se details equals new, tá? Que seria a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, por exemplo. Também funcionaria igual, né? Se eu salvar aqui, pode ver que nada se altera no nosso componente, ele funciona igual. Então, se details eu ainda não tenho nenhum valor para ele, se ele for null, eu retorno então simplesmente um ifzinho aqui, né? Um hífen, perdão. Eu retorno então um hífen aqui para ele. Caso o nosso detail seja diferente de null, então o nosso código atinge esse outro return e acaba então renderizando os Pokémons com suas devidas informações. Aqui a gente tem a imagem, aqui a gente tem o nome e aqui a gente tem a experiência. Tudo bem? Até aqui a gente não viu nada de novo, isso tudo a gente abordou na aula anterior. Vamos fazer o seguinte então. Eu quero mostrar qual que é o problema que essa solução que a gente criou causa, principalmente de UX. No final das contas, o nosso componente ele está de fato renderizando os nossos Pokémons, a gente conseguiu matar o nosso desafio sem problema nenhum, tá? Mas existe então esse probleminha que a nossa solução traz, que é o seguinte: para mostrar isso, primeiramente eu quero simular uma request um pouco mais demorada no nosso componente de Pokémon. Como é que a gente vai fazer isso? Deixar essa função aqui para nós. Vamos só colocar um getRandom, fica um pouco mais fácil. Tudo certo. Eu quero dar um console log, pode ser na verdade aqui em cima nesse useEffect, só para a gente ver se está
funcionando então essa nossa função. Vamos abrir o nosso console aqui, tudo bem? O que eu quero fazer? Quero fazer um get random de entre 1 e 10, tudo bem. Se eu atualizar aqui, ele está de fato pegando esses valores, tá? Então o que a gente vai fazer, cara? Agora eu quero simular então uma request um pouquinho mais demorada. Como é que a gente vai fazer isso? Dentro do nosso useEffect, olha só o que a gente pode fazer, tá? Primeiramente, vamos dar uma organizada nesse código aqui. Vamos fazer assim, ó, const fetch data equals arrow function, tudo bem? E aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou chamar então fetch data aqui. Opa! E aqui eu vou então colocar a nossa função de fetchData. Tudo certo? Beleza? Fernandev, por que você fez isso? Cara, se você tiver que bater o olho aqui para entender o que está acontecendo, é fácil, tá? De maneira simples é fácil. Só que fica muito mais organizado, principalmente se você está participando de um desafio, deixar o seu código um pouco mais legível, tá? Se você cria uma função com fetchData, você sabe que a responsabilidade individual dessa função é de fato trazer os dados e carregar então na sua state, né? Você pode deixar o mais claro possível a declaração então da sua função para deixar as coisas mais legíveis. Isso é muito bom para você. Você evita de ficar nervoso e ter que gastar muita energia mental para ficar olhando para o teu código e entender, tá? Lembrando que você está resolvendo um desafio e existe uma grande possibilidade de você ficar nervoso com a pessoa te avaliando, então tudo que você puder facilitar também para você melhor. Claro, mostrando para o seu recrutador que você tem boas práticas ao programar, isso sempre é legal, tá? A gente pode também executar na de cima aqui depois, sem problema nenhum. Mas, vamos lá, o que eu quero fazer, cara? A primeira coisa, tá? Dentro de fetchData, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um setTimeout aqui, que vai executar uma função, no caso, né? E vai ser essa função aqui de fato, tá? Se eu colocar um setTimeout aqui de 2 segundos, olha o que vai acontecer. Nosso componente, ele já vai demorar 2 segundos então para carregar. Tá? Nesse caso, todo mundo carregou junto. Só que, o que eu quero fazer agora? Eu quero usar o nosso getRandom aqui e eu vou colocar o seguinte, ó, vou colocar de 1 até 6. E vou fazer então vezes 1000, porque o JavaScript trabalha com milissegundos, né? O que esse código vai fazer? Ele vai executar individualmente para cada chamada que a gente tem de Pokémon aqui. Ele vai executar então esse setTimeout, tá? Que serve para ele executar um código JavaScript, que no caso é a nossa função aqui, a partir de um valor que a gente coloca, a partir de um tempo aqui. Se eu colocasse então, deixasse os meus 2 segundos, quando der 2 segundos ele executa esse código. Então nesse caso aqui, eu estou utilizando essa função para a gente pegar um valor aleatório. E você já vai entender o que isso aqui vai causar, tá? Salvei e vou atualizar. Olha só o que acontece. Agora cada request termina pelo menos num horário diferente, termina num tempo diferente e causa essa impressão aqui para o nosso usuário. Eu não tenho um carregamento simultâneo, um carregamento idêntico para todo mundo, cada um está carregando no seu tempo. E você há de concordar comigo que para a experiência do nosso usuário, isso não é muito bacana, né? Em SPA, Single Page Applications, normalmente nós temos os dados carregando tudo de uma vez só na nossa tela. E isso é um comportamento bem conhecido das SPAs, né? Aonde que isso poderia acontecer de fato em um caso real, em produção? Imagina que o nosso usuário, ele nem sempre vai ter uma conexão boa de internet quando está acessando a nossa aplicação. Imagina que ele está utilizando no celular 4G, 3G, Edge. Na Edge eu acho que nem iria acessar, né? Não sei. Mas se o usuário está com uma conexão um pouco mais lenta, isso de fato com certeza poderia ocorrer. Por conta do lado do servidor também. A gente está chamando uma mesma rota 20 vezes. Imagina se a gente tem diversos outros usuários também estão fazendo isso. Ou por algum motivo, uma das rotas acaba demorando um pouco mais por conta daquele registro, daquele Pokémon. Enfim, diversas possibilidades podem ocasionar, então, esse efeito que a gente tem da nossa listagem estar acontecendo de forma desordenada e cada uma no seu tempo separado. Pô, entendi, Fernandev. Então isso aqui, de fato, está acontecendo porque eu tenho uma request diferente para cada Pokémon, né? Mas você falou que
dado a arquitetura dessa API do Pokémon, era a única maneira que a gente tinha para fazer. E de fato, meu pequeno gafanhoto, essa é uma das maneiras da gente resolver isso, tá? Mas a gente pode resolver isso de outra forma também. Um carinha chamado Promise All. Então vamos lá. Para a gente começar a refatorar isso, eu vou subir então aqui no componente app que a gente tem, beleza? E aqui que a gente vai começar a brincar com o nosso código. De que maneira? Aqui a gente tem então o nosso Axios, né, que executa, faz o sort, faz a reordenação e carrega essa state aqui pra gente, tá? Logo, vamos fazer o seguinte, acho que antes daqui a gente já pode executar isso. Tá? O que eu vou fazer, cara? Eu simplesmente vou comentar isso aqui de modo que nada mais carrega por enquanto, tá? E o que eu quero fazer? Aqui no nosso sorted array, eu quero dar um console log só para mostrar para vocês o que a gente está recebendo aqui de fato. Tudo bem? Tá? Tô trazendo então o sorted array, vamos colocar entre chaves, que daí ele vem com o nome, a gente sabe exatamente o que é. Ah, Fernandev, por que o teu useEffect ele está carregando 2 vezes no console, mas tu tá com a array de dependência aqui e, enfim, não deveria carregar 2 vezes. Eu estudei React useEffect, né? Se eu coloco meu array de dependência, ele só deve executar o código uma vez. Pequeno gafanhoto, vamos lá. Por que isso acontece? Porque, deixa eu tirar minha câmera aqui, não precisa. Aqui, ó, dentro do nosso main, a gente está usando algo que chama strict mode, tá? Strict mode é como se fosse um modo de fato para a gente utilizar JavaScript, que ele carrega um monte de coisas de segurança, vamos falar assim. Eu não vou saber explicar exatamente aqui agora. Mas quando a gente está utilizando strict mode no modo de desenvolvimento, tá? A gente está usando o yarn dev aqui, por exemplo, ele renderiza o nosso componente 2 vezes. Então isso é causado por conta deste cara aqui. Se a gente remover, pode ver que agora o meu console só carrega uma vez. Voltando aqui, a gente tem o nosso console log. Olha que legal. O que ele traz aqui pra gente? Ele traz então o name e a URL de cada Pokémon. Nesse caso já está ordenado porque o nosso código de ordenação está aqui em cima, né? Vamos até colocar um comentário aqui então, ó. Reordenando alfabeticamente nossos Pokémons. Tudo bem. Até esse momento a gente ainda não recuperou os detalhes de cada Pokémon, tá? Como é que a gente pode executar isso aqui então? Pessoal, eu quero apresentar para vocês um método que se chama Promise All, tá? No vídeo anterior eu comentei que o Axios.get ele retorna uma promise. Você lembra? Uma promise é um código que ele vai executar assincronamente, né? De maneira que a gente tem que tratar ele com um then e um catch, ou async ou wait, e assim vai. Tá? A gente precisa de uma estrutura para tratar, então, essa promise. E o promise all, ele é um método de promises, até já tenho aqui, salvo pra gente. Ele é um método de promises, então, que retorna uma única promise, tá? Que resolve quando todas as promises no argumento forem resolvidas. Então, o que acontece? A gente pode simplesmente criar um array de várias promises. E o Promise All, ele vai resolver quando todas as nossas promises resolverem. Tu já deve estar entendendo aonde eu quero chegar com isso, tá? Olha só a sintaxe dele aqui. Aqui no caso eu tenho uma Promise 1 que eu estou setando, tá? Diretamente, que seria marretado no código. Uma Promise 2, que é só um valor, tá? Não necessariamente a gente precisa de uma Promise aqui, né? Isso aqui seria algo que já está resolvido no caso. E uma Promise 3, então, que seria mais uma Promise. Tudo bem? Então eu tenho um promise all e olha o que acontece. Eu estou passando um array com essas promises aqui para o nosso promise all. E esse cara aqui, então, ele por si só retorna uma promise também quando todos esses aqui dentro resolverem e vai retornar então um array com os resultados de cada uma que a gente passou. Então, com isso aqui, a gente consegue criar uma promise para todas as chamadas que a gente precisa fazer para os nossos Pokémons e executar um código quando tudo tiver finalizado ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos tentar executar isso aqui, tá? De que maneira que a gente vai fazer isso? Como é que eu posso, então, criar um array de promises? Vamos fazer o seguinte, cara. O nosso sorted array, ele traz essas informações que a gente precisa. Beleza? Então, eu vou simplesmente criar uma constante que vai se chamar assim, ó, promises, tá? E promises vai ser igual a sortedArray.map. Você concorda comigo que o .map ele vai iterar, né, sobre o array que a gente tem aqui
e vai executar o código que a gente quiser, então retornando um outro array modificado da maneira que a gente precisar. Como que a gente pode fazer isso então? Eu vou utilizar um primeiro parâmetro chamado item, né? Lembrando que isso daqui é uma nomenclatura que a gente decide. Nesse caso vamos chamar item. E aqui então, primeiramente, cara, eu quero fazer um console log em item, só para você ver o que está rolando aqui. Tá? Então ele vai passar por cada um do nosso sorted array aqui, né? E trazendo, então eu estou dando um console log no próprio item do nosso ponto .map. Então esse aqui é o item que a gente recebe para a gente manipular, de fato, né? Então o que eu posso fazer aqui, cara? Eu vou abrir chaves para ficar um pouco mais legível. Tá? Lembra que eu comentei que o Axios.get ele retorna uma promise? Opa! Então aqui a gente já começa a brincar. A gente pode dar um return, então, em Axios.get e eu vou chamar item.url, que é exatamente a URL de cada Pokémon que está sendo iterado, então, pelo nosso sorted array. Nisso aqui, a gente está dando um retorno diretamente no nosso Axios.get e esse cara aqui, ele retorna uma promise. Então, com isso, a gente está criando um novo array repleto de promises. Então, o nosso promises aqui, ele vai assumir um valor de promises. Vamos ver se a gente consegue dar um console log aqui para ver o que está acontecendo. Deixa eu salvar aqui. Olha só. Literalmente, se a gente agora tentar acessar o valor desse promises, ele traz aqui, ó, todas as promises que a gente tem, tá? E de maneira que cada uma traz a sua informação, tá? Aqui eu não vou entrar muito a fundo, mas o que a gente tem que ter ciência é que agora promises é um array de promises. E de que maneira que a gente vai executar agora? Lembra que, ó, eu mostrei, deixa eu aumentar isso aqui, ó. O nosso promise all, a gente tem que passar então um array de promises. E a gente já tem esse array de promises. Vamos simplesmente chamar esse cara aqui, array de promises, tá? Promises array, fica melhor, né? Beleza? Então, a gente pode simplesmente, cara, vamos criar uma const aqui, vamos fazer assim, final data, por enquanto, só para a gente dar um nome, tá? Promise all. Então, promise all, de fato, a gente vai passar agora o nosso promises array. E ele trata, então, isso aqui colocando um ponto then também, né? E executando um código aqui. Então, vamos fazer... Aqui eu posso até tirar, tá? Essa nomenclatura, vamos deixar sem. Tudo certo. Aqui, promise all, agora, por si só, retorna uma promise também, tá? É um método, então, que recebeu o array de promises e agora virou uma promise também. Com isso, a gente pode usar um ponto then aqui e vamos utilizar até o próprio exemplo que a gente tem aqui, values, tá? E agora eu quero dar um console log em values. E vamos dar uma olhada o que esse código agora vai executar. Vou até deixar esse cara aqui de cima também. Promises is not defined. Tudo bem? Onde que tá? Ah, tá. A gente trocou aqui promises array para promises array. Promises para promises array, né? Beleza. Salvei aqui para limpar. Então, olha só. Nesse primeiro momento, promises array simplesmente é um array de promises. Após isso, a gente coloca ele no promise all e executa um ponto then, que é o nosso método que vai executar quando isso aqui agora resolver. E quando que isso aqui vai resolver, Fernandev? Quando todas as promises dentro do nosso array resolverem. E aí sim ele vai disparar isso aqui. Então, olha só, a gente recebe agora todas as promises, né, todo o retorno, o resolve que o nosso Axios.get aqui está executando, então, para a gente individualmente. Se eu abrir cada um deles, olha só, a gente tem todo aquele retorno do Axios e todos os detalhes dos nossos Pokémons. Olha que irado! Então, dessa maneira, cara, a gente está recebendo todo mundo ao mesmo tempo. Ah, Fernandev, como é que eu sei que isso aí está executando de fato? Está recebendo todo mundo ao mesmo tempo. A gente pode simplesmente pegar aqui o nosso setTimeout e colocar aqui na nossa função e a gente vai, de fato, funcionar da mesma maneira que a gente simulou o problema lá embaixo. Vamos lá. Ó, salvei aqui. E com isso, então, basta simplesmente a gente refatorar agora o nosso componente aqui de Pokémon, né? Que era o cara que estava fazendo as nossas chamadas, então, individualmente. Isso agora não pode mais acontecer, né? Como é que a gente pode executar isso agora, cara? Vamos pensar um pouquinho. A gente tem, então... Deixa eu tirar esse console log daqui. A gente tem os nossos valores aqui, né? Que, no caso, é um array agora que retorna todos
retorna um array com todos os detalhes dos nossos pokémons, tá? Então com isso aqui é só a gente pensar agora numa estrutura que fica bacana. Olhando para o nosso componente de Pokémon aqui embaixo, a gente recebe data, tá? Que daí faz toda essa firula aqui, né? De chamar, então, dá um request get aqui no nosso Axios, né? Chamar e carregar a nossa set details. Então, olha só, cara. A gente pode simplesmente se livrar disso daqui, inclusive a nossa details, mesma coisa, tá? A gente pode agora transformar esse data em details, tá? Vai ser a mesma coisa. Agora details, de fato, virou uma prop, não é mais uma state de Pokémon. Agora é uma prop que a gente vai passar aqui, no caso, na iteração, né, do nosso componente pai. Então vamos dar uma olhadinha aqui que a gente pode fazer. Nesse caso, antes a gente estava dando um setList no sorted array, né? Agora, cara, a gente pode simplesmente dar um setList em values, tá? Que então vai carregar a nossa state com exatamente essa informação aqui, que é um array agora com as informações, os detalhes dos nossos pokémons. Só falta então, ó, a gente está utilizando uma props agora chamada details, só falta eu trocar então data para details, tá? Setlist, tudo bem. Vou salvar e vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Beleza, não carregou nada. Vamos entender o que aconteceu aqui juntos. Tudo bem, promise all, Vamos dar uma olhadinha se está carregando de fato a nossa... Salvei aqui, console log. Aqui, ó. Aqui a gente tem um erro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Each child, parará, tudo bem. Cannot read. From default. Tá, eu acredito que ele está chegando aqui. Detail. Ah, tá, certo. Pessoal, então vamos lá. O que acontece? Deixa só... Vamos fazer o seguinte, ó. Quero só mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Antes de setar a nossa lista aqui, eu vou dar mais um console log, então, em values, tá? E olha o que acontece. A gente não pode esquecer que aqui ele está sendo enviado com a estrutura do Axios, né? Foi isso aqui que eu esqueci. Então, se eu tentar em details aqui acessar sprites.frontDefault, isso aqui não vai funcionar, tá? Uma maneira seria a gente colocar um ponto data aqui, funcionaria, né? Se a gente colocar um ponto data em todo mundo, vai funcionar. Mas acho que fica um pouquinho chato a gente fazer assim, né? Vamos ver se tem uma maneira mais simples que a gente pode fazer. Values, tudo bem, ok. Tá, de fato a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou dar o meu setList igual, então ele vai iterar aqui na minha lista e em details a gente pode usar item.data. Com isso aqui, é possível que ele já vai funcionar, só que a gente não pode esquecer desse cara aqui, então também item.data.name, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que está causando aqui ainda. FetchData is not defined. Tudo bem, esse useEffect a gente não precisa mais, tá? Muito cuidado ao refatorar o seu código. E ali, ó, agora a gente tem então todos os nossos pokémons carregando no nosso componente Pi através do promise all, tá? Agora a gente não tem mais eles carregando então individualmente. Isso é muito legal. O nosso promise all então ele executa quando todas as promises que a gente tem internamente dele também terminarem, também executarem. E isso é muito bacana. Permite que a nossa UX fique muito mais legal dessa maneira, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o nosso list aqui, né? Então, a gente poderia fazer, cara, uma condição, uma renderização condicional aqui, perguntando, então, se list length equals a 0, tá? E a gente poderia, então, exibir aqui, carregando pokémons, tá? E só isso aqui já funcionaria também, né? Porque esse aqui ele só executa quando a length do nosso list não for 0 e esse aqui só executa quando for 0, né? Então só aqui já funcionaria. Aqui a gente tem um carregando que está executando bem rápido. Se a gente vir aqui, por exemplo, na nossa network, eu consigo simular então onde que fica. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. A gente tem o throttling aqui. Então eu posso colocar um fast 3G, eu acho que aqui ele já consegue executar. Pode ver que demora um pouquinho mais, se a gente colocar um slow 3G, eu acho que vai ficar muito demorado, mas a gente conseguiria ver nesse caso aqui. Ele demora para carregar até a nossa aplicação. Enfim, quase não conseguimos ver, mas você sabe que esse código aqui
tá executando. Beleza? Então, pessoal, com isso, a gente refatorou o nosso código com uma solução um pouquinho mais profissional, vamos falar assim. Tá? Se você trouxer um promise all para a execução desse desafio, cara, com certeza o recrutador vai te olhar diferente. Né? O promise all e todos os métodos que tratam promise, eles trazem um pouquinho mais de complexidade para o nosso código, mas eles também trazem soluções muito limpas, soluções muito bacanas, assim, é muito legal de você utilizar códigos assim. E não só o promise all, a gente tem diversos códigos que a gente pode executar, promise all, promise race e assim vai, tá? O promise race, por exemplo, ele executa, ele termina quando qualquer uma das promises já de fato resolver. Então é como se fosse uma corrida das promises que você está passando. Né? A partir disso a gente tem o settle all, a gente tem o any, a gente tem o finally, a gente tem vários outros métodos que eu recomendo muito você dar uma pesquisada, dar uma estudada, tá? Não fica só pelo conteúdo que você vê aqui no YouTube ou que você vê, no caso, eu resolvendo ou outros YouTubers resolvendo, cara. Pesquise por conta própria, vá atrás. Tá? Com certeza vai facilitar muito o seu aprendizado, vai fazer com que você cresça bastante na profissão. Beleza? Aqui a gente fez essa estrutura aqui, né? Que seria praticamente a mesma coisa que a gente utilizar um ternário, assim. A gente pode simplesmente fazer isso aqui também. Eu pego esse código aqui e jogo ali dentro. Tá? Funcionaria também sem problemas nenhum. Eu particularmente não gosto muito disso daqui porque não fica muito legível na minha opinião. Tá? A gente pode tratar isso aqui de diversas formas. A gente poderia criar outro componente. A gente pode tratar então com um if que a gente tratou aqui. No caso, esse if aqui ele deixou de ter serventia porque agora a gente só entra nesse componente quando de fato a gente já tem essas informações carregadas. Então a gente pode tirar isso aqui que tudo vai funcionar igual. Beleza? Então, com isso, eu dou por encerrado esse desafio. Como de praxe, eu deixo o meu muito obrigado aqui para você que está acompanhando os vídeos do meu canal. Estou muito feliz com toda a repercussão que está acontecendo. E, cara, se você não está inscrito, por favor, se inscreve se você gostou. Obviamente, só se você gostou. Se você não gostou, pode deixar um comentário aqui de algo que eu poderia ter feito melhor nesse vídeo. Tá? A gente busca sempre estar trazendo conteúdos cada vez melhores. Deixa o joinha, deixa o like aí se você curtiu. E, novamente, eu trago um aviso e um pedido, né? Se você é um desenvolvedor aí, tá passando por entrevistas, tá fazendo os seus processos seletivos e quiser enviar o seu desafio aqui pro canal, eu vou ficar muito contente, vai ser uma honra resolver esse desafio que você enfrentou aqui no canal de maneira acadêmica para que outras pessoas possam também se beneficiar e a gente criar um conteúdo bacana aqui. Fica tranquilo que eu não divulgo o nome da empresa, a gente muda um pouquinho o desafio também para não ficar igual a empresa tá passando. Né? O nosso intuito aqui é completamente acadêmico. Beleza? Pessoal, muito obrigado e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!